Olá, pessoal! Que bom estar com vocês em mais um vídeo. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse belíssimo chapéu utilizado pela Jade Picon no Big Brother Brasil, edição 22. É uma belíssima peça, fácil de fazer. Todos os créditos serão dados à artesã que criou essa peça. Não tenho certeza, mas vi que é a empresa Feline. Eu apenas repliquei a pedidos, né? Porque foram muitos os pedidos para ensinar como fazer essa peça. E aqui está ela pronta. Vou ensinar a vocês agora no vídeo passo a passo, né? Todos os detalhes, todos os segredos. Peço desde já que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e mãos entrem em ação. Então, pessoal, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Pegamos a linha, passamos em volta de 3 dedos formando um X. Dessa forma. Aqui por trás, eu passo essa linha aqui por dentro, porque essa será a primeira laçada dentro do anel mágico. Preso o anel pela laçada, vamos fazer aqui dentro do anel mágico 8 pontos baixos. Não vamos contar essa primeira laçada como ponto. Vamos fazer 8 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3. Vamos fazer 8, que é para fechar todo esse círculo com pontos baixos. Feitos os 8 pontos baixos, vamos agora fechar totalmente esse anel mágico. Pega a linha menor, puxa para fechá-lo. Puxa bastante, que ele fica bem fechadinho. E agora, nós vamos trabalhar em espiral. Nós não vamos ter emendas nesse trabalho. Vamos trabalhar em espiral sem emendas. Então, o primeiro ponto dessa carreira, da segunda carreira, já será feito no primeiro ponto dessa carreira de base. Pego essas duas alcinhas aqui, da carreira de baixo, e já faço o meu ponto baixo, o primeiro da segunda carreira, ok? Para que o nosso trabalho não tenha emendas e fique na forma de espiral. Lembrando que esse topo de chapéu, nós vamos fazê-lo sem marcação de aumento. Porque conforme a gente dispõe os aumentos na peça, vai ficando aquelas marcações. Deixa eu mostrar aqui um para vocês. Vejam, aqui tem um topo de chapéu feito, mas com marcações de aumento. Veja que ele dá um efeito de deixar aqui as pontas, como se fosse formando um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, gente, é um hexágono. São seis partes, 6 lados. Uma figura de 6 lados, um hexágono. Então, dessa forma aqui, os aumentos são feitos aumento sobre aumento em cada carreira, para que fique exatamente assim, marcado. Na peça que nós estamos fazendo agora, ele vai ficar assim, espiral, sem marcações. Então, como explicamos agora, esse topo de chapéu será em espiral. Já fiz o primeiro ponto aqui, no primeiro ponto da primeira carreira. Estamos iniciando a segunda carreira. Vamos fazer mais um ponto
no mesmo ponto onde nós fizemos esse anterior. 2 pontos em cima do primeiro ponto dessa primeira carreira. E assim, nós não vamos ter emenda. Vamos colocar o marcador no primeiro ponto. É muito importante marcarmos sempre o início da carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos ter aumento em todos os pontos. Foram 8 pontos e agora vamos fazer 16. Já fizemos 2. 3, 4. E assim, vamos fazendo 2 pontos em cada ponto dessa carreira de base, somando no final 16 pontos. Temos agora 16 pontos na segunda carreira. E a contagem, para que não haja marcação de aumentos, é feita da seguinte forma. Sempre que houver um ponto baixo entre os aumentos, um número de pontos baixos entre os aumentos for ímpar, nós iniciaremos o primeiro ponto da carreira com um aumento. Sempre que o número de pontos baixos entre os aumentos forem par, começaremos com a metade dos pontos que irão separar esses aumentos. Exemplo, se entre um aumento e outro tiver 4 pontos baixos, nós começaremos com 2, aí faremos o aumento, aí 4 pontos baixos, mais um aumento, 4 pontos baixos, mais um aumento. Se começar com ímpar, começaremos com o aumento. Se começar com par, começaremos com a metade dos números de pontos baixos que separam um aumento do outro. Ok? Vamos começar? Essa terceira carreira tem apenas um ponto baixo entre os aumentos, ou seja, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. O número de pontos baixos entre os aumentos é ímpar, ou seja, 1. Então, nós vamos começar com um aumento. Retiramos o marcador. Vamos fazer o aumento. O aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira de base. O aumento. Agora, vamos fazer um ponto baixo. E agora, mais um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E assim, vamos fazer em volta de toda a carreira. Não podemos jamais nos esquecer de colocar o marcador. Nessa aqui foi fácil, porque nós estamos colocando no nosso trabalho o aumento como início de carreira. Então, iniciamos, fizemos uma separação, mais 2 pontos, mais uma separação. Não vamos mais nos esquecer de colocar o marcador, não é verdade? Concluindo aqui, vamos fazer o último ponto dessa terceira carreira. Terminamos ela com um ponto baixo, porque na carreira de baixo, nós iniciamos com um aumento. Vamos agora para a quarta carreira. A quarta carreira terá 2 pontos baixos entre os aumentos. O número de pontos que separam os aumentos nessa quarta carreira é par. Então, nós vamos iniciar com a metade. Se são 2, nós vamos iniciar com 1. Então, vamos colocar um ponto baixo e já fazer o aumento.
Aí, seguimos com 2 pontos baixos, um aumento. Vamos retirar o marcador. Se são 2 pontos, eu devo começar com a metade. Vamos começar com um ponto baixo. Certo? E aqui já colocamos o marcador para não esquecermos. Um ponto baixo, agora já fazemos o aumento. O aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Agora, 2 pontos baixos separando esses aumentos. 1, 2. Mais um aumento. Vamos fazer isso em volta de toda a carreira e nos encontramos aqui no final. Finalizamos aqui com um ponto baixo, é o último ponto dessa quarta carreira. Nós finalizamos com um ponto, porque aqui quando iniciamos com 1. Então, um daqui com mais esse daqui dessa carreira, são 2 pontos entre o aumento. Vamos agora para a nossa quinta carreira. Na quinta carreira, serão 3 pontos baixos entre os aumentos. É um número ímpar, 3, então nós já vamos iniciar a carreira com o aumento. Lembram que quando o número de pontos baixos entre o aumento é ímpar, iniciamos a carreira com o aumento. Quando o número de pontos que separam os aumentos é par, nós começamos com metade desse número de pontos que irão separar os pontos de aumento, certo? Então, nessa quinta, nós vamos começar com um aumento. 1, 2. E vamos fazer agora 3 pontos baixos para poder ter outro aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Segue assim até o final da carreira. A carreira teve início aqui, nesses 2 pontos, porque a carreira é de número ímpar entre os pontos de aumento. Podemos fazer dessa forma, seguindo essa contagem, até a 8ª carreira. Quando chegarmos na 8ª carreira, a 9ª carreira será sem aumento nenhum, totalmente sem aumento. Vamos lá, vamos fazer até o final da 8ª carreira e nos encontramos novamente. Chegamos aqui ao final da 8ª carreira. Na 8ª carreira, nós tivemos 6 pontos entre cada ponto de aumento. Na 9ª carreira, nós não vamos fazer aumento. Aqui encerramos a 8ª e a 9ª completinha, nós não vamos ter aumento na 9ª. Na 10ª, nós teremos aumento. Na 11ª, nós não teremos aumento. Na 12ª, teremos aumento. Ou seja, a cada carreira par, nós teremos aumento. A cada carreira ímpar, nós não teremos aumento. Para que dessa forma, ele vá virando, se transformando nessa abóbada. Ele vai curvando, ele vai fechando, mas de forma muito suave. A contagem dos aumentos será obedecida da seguinte forma. Se aqui na 8ª eu encerrei com 6 pontos entre os aumentos, na próxima, com aumento, que é a 11ª, não, que é a 10ª, eu vou ter 7 pontos entre os aumentos. Lembrando, né?
Aqui, na oitava, nós tivemos 6 pontos entre os aumentos. Como é um número par de pontos baixos entre o aumento, nós iniciamos a carreira com 3, com metade do número de pontos que separa os aumentos. Começamos com 3, fizemos o aumento, depois fizemos 6, a cada 6 pontos um aumento, a cada 6 pontos um aumento. Se a carreira for ímpar, o número de pontos baixos que separam os aumentos for ímpar, nós começamos já com o aumento e seguimos fazendo os pontos baixos e o aumento. Então, na nona carreira nós não vamos ter aumento, na 10ª teremos aumento. Então, se na oitava foi a última com aumento e eram 6, na 10ª, que é a próxima com aumento, teremos 7 entre os aumentos. Na 11ª não teremos aumento, na 12ª teremos 8 pontos baixos entre os pontos de aumento. Combinado assim? E assim nós vamos fazer até atingir o tamanho em centímetros que você precisa para o seu chapéu. Medindo o diâmetro, 15 centímetros para o P, 16 para o M, 17 para o G, 18 para o GG de diâmetro. Quando atingir essas medidas desejadas por você, para que o chapéu fique no tamanho que você quer, P, M, G ou GG, quando isso acontecer, você vai parar de fazer os aumentos e vai continuar fazendo sem aumentos, porque aí já será formando a parede do chapéu. Você vai continuar, vai deixar marcado onde você fez a última carreira com aumento e vai fazer agora sem aumento todas as carreiras, até atingir o tamanho que você precisa para iniciar a aba. Se for no P, você precisa de 6 centímetros, no M, de 7 centímetros, no G, de 8. E para aquelas pessoas que querem a aba do chapéu enroladinha, pode fazer até 11 ou 12 centímetros, porque ela vai querer enrolar e transformar o chapéu como se fosse uma touca. Mas para quem vai querer aba, quando chega aqui no 8, você para e inicia a aba. Se o chapéu for G, 7 se for M, 6 se for P. Combinado assim? Muito bem, pessoal. Agora que atingimos o tamanho que nós precisamos para o topo do chapéu, esse meu ficou com 17 centímetros. Você está vendo 18 porque eu já adiantei algumas carreiras aqui depois da medida que eu preciso. Mas o correto para o tamanho que eu preciso, que é o G, que é o M, são 17 centímetros de diâmetro, tá ok? Quando isso aconteceu, agora que isso aconteceu, eu já atingi a medida que eu preciso de diâmetro. Agora, eu vou descer 8 centímetros daqui de onde eu fiz a última carreira, aqui, com aumento, a última com aumento, eu vou descer 8 centímetros, sem nenhum aumento, certo? Voltamos, pessoal. Completamos aqui os 8 centímetros desde a última carreira, onde nós deixamos a marcação e fizemos exatamente 8 centímetros. Essa aqui é a parede ou copa do nosso bucket hat tipo touca. Que já forma o formato que ele está tomando, né? Exatamente igual ao que a Jade estava usando. E agora nós vamos iniciar a produção da aba. Vamos iniciar agora
aba do nosso chapéu. Aqui na altura do marcador, vamos encerrar essa carreira com um ponto baixíssimo. Encerrada, essa carreira de início da aba, nós vamos fazer ela em meio ponto alto. Vamos pegar aqui a laçada, como se fôssemos fazer um ponto alto. E aí, passamos direto aqui. Pego a laçada, faço como se fosse um ponto alto. E aqui, passamos direto. Esse é o meio ponto alto. Vamos também fazer um aumento. Aqui nessa primeira carreira para a aba, nós vamos fazer 5 pontos e no 6º ponto nós fazemos um aumento. Durante toda a carreira, 5 pontos e no 6º ponto um aumento. Aqui temos 3 pontos, vamos fazer o 4º ponto, 4, 5, e agora no 6º ponto nós vamos fazer um aumento. Aqui mais um ponto no mesmo ponto baixo da carreira anterior. E assim nós vamos fazer em volta de toda essa carreira até chegar aqui novamente. 5 pontos, no 6º ponto um aumento. Mãos entrem em ação e nos vemos quando concluirmos aqui, ok? Chegamos ao final da nossa carreira de meio ponto alto. E agora, vamos prender aqui com o ponto baixíssimo e iniciar uma nova carreira. Essa carreira agora será de pontos baixos. Vamos fazer pontos baixos em volta de toda essa carreira e com aumento também. Vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e no 6º nós vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior. O aumento vai ser esse. A cada 5 pontos baixos, vamos fazer um aumento. 2, 3. Desfiou a linha, não pode. Volta sem desfiar a linha. Tivemos aqui o aumento, um ponto. 2, 3, 4, 5 e agora o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior. E assim nós vamos trabalhar em volta de toda essa carreira. Nos encontramos lá, ok? Chegamos ao final da segunda carreira e a partir daqui nós não teremos mais a emenda. Vamos passar um ponto baixo sobre o ponto da emenda e fazer de forma que não teremos mais emenda. Vamos passar direto. Essa terceira carreira será sem aumentos. Vamos colocar o marcador indicando o início da carreira e vamos trabalhar toda essa terceira carreira, terceira após o início da aba. Nós vamos trabalhar toda ela sem aumento. Vamos trabalhar e nos vemos quando chegar aqui novamente. Chegamos ao final da terceira carreira, que foi completamente sem aumentos. Vamos agora iniciar a quarta carreira, que também será sem aumentos. Ou melhor, nós vamos fazer, além dessa que foi sem aumento, mais 3 carreiras sem aumentos. A quarta, a quinta e a sexta.
ou até atingirmos os centímetros que nós desejamos. No meu caso, eu pretendo atingir 6 centímetros. Mas quando terminarmos essas 3 que vêm, a quarta, quinta e sexta, nós vamos medir para ver o que já atingimos. Eu com a minha linha, né, e você com a sua, você vai medindo. Também tem a diferença de pontos. E aí, a partir daqui, nós vamos medir para saber qual é a medida que nós queremos e onde nós já estamos. Vamos fazer mais 3 carreiras sem aumento e voltamos com a medição. Vejam, na última parte do vídeo, a gente parou aqui. Teríamos que fazer 6 carreiras, até a sexta carreira, sem aumentos. Vocês se lembram, né? Mas o que foi que eu fiz? Eu dei uma adiantada aqui. Me empolguei e só agora que eu tô voltando para gravar o restante e explicar para vocês o que aconteceu da sexta carreira até aqui no final e explicar essa facilidade, o que eu fiz para que ele tivesse essa facilidade de enrolar a borda sozinho praticamente, né? Sem esforço nenhum, ele fica bem enroladinho a borda. Aí eu vou explicar para vocês o que foi que eu fiz a partir da sexta carreira. Aqui está. Até a sexta carreira, fizemos sem aumento. Quando chegou na sétima e na oitava, foram mais 2 que eu acrescentei, além da sexta, sem aumento. A sétima e a oitava, também sem aumento, foram acrescentadas, além da sexta, para que o tamanho atingisse o tamanho que eu precisava. Então, ficamos com 8 carreiras. E a nona, eu fiz da seguinte forma: 10 pontos e uma diminuição. A cada 10 pontos baixos, uma diminuição. E a décima eu fiz sem aumento e sem diminuição. Para quê? Para que a borda fosse diminuindo e ela enrolar assim, com facilidade. Porque esse modelo que a Jade usou, ela usa com a borda bem enroladinha. Apesar de ter a opção de usar também sem a borda enrolada. Mas ela usa com a borda assim, enroladinha. Então, por isso que, além até a sexta, sem aumento, eu acrescentei mais a sétima e a oitava, sem aumento. Na nona, a cada 10 pontos, uma diminuição. E a décima, sem aumento e sem diminuições. Agora que chegamos ao final do nosso trabalho, vamos fazer o arremate. Vamos fazer essa linha desaparecer, sem deixar vestígios de onde isso aconteceu. Ok? Vamos virar o avesso, colocar a linha, a agulha no próximo ponto e passar a laçada por dentro dele. Feito isso, agora vamos passar a linha por dentro da laçada. Agora, dá um ajuste e, por esse lado, vamos passar a linha por dentro de cada alça dos pontos. Veja, ficou como se o ponto desaparecesse. E a linha também vai desaparecendo. Sem nó. Em cada laçada, vamos passando a linha até finalizar. Iniciaremos agora
a maneira como fazer a flor decorativa para esse chapéu. Começamos pelo anel mágico. Passamos a linha em volta dos 3 dedos, em forma de X. Vamos vir aqui por trás e puxamos a laçada. Essa laçada vai prender a linha aqui no anel mágico. Prende totalmente esse anelzinho, mas de forma que ele fique assim, folgado, para depois a gente apertar. Essa primeira laçada nós não vamos contar como ponto. Por isso, vamos fazer mais 2 correntes para subir e ser o equivalente ao primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer 8 blocos de 3 pontos altos. 8 vezes 3 pontos altos divididos, a cada 3 pontos, por uma corrente. Outra dica importante é quando formos fazer o ponto alto, fazermos o ponto alto duplo, que é esse aqui. Retira a primeira laçada, depois a segunda e depois uma terceira vez. Veja que aqui nós já temos como se fôssemos, com as correntes que subiram, 2 pontos altos. Novamente, pego a linha, levo, puxo a laçada, como se fosse um ponto alto normal, mas esse é duplo, veja. Retiro aqui 1, 2 e 3 vezes. E o ponto alto normal, ele é retirado apenas 2 vezes, as laçadas. Faço uma corrente. Um ponto alto, duplo, né? Aqui, ó, duplo. 2. 3. Faço novamente uma corrente e começo novamente. Ponto alto duplo. E assim eu vou fazer 8 bloquinhos desses de 3 pontos e nos encontramos aqui quando eu chegar ao final. Completos aqui os 8 blocos de 3 pontos altos duplos. Vamos vir aqui na terceira corrente do primeiro ponto e fechamos com ponto baixíssimo. Puxamos aqui o fio para fechar, para ficar bem menor o centro da flor. Vamos inserir agora a segunda cor. Vira o avesso. Vamos puxar o fio aqui naquela corrente entre os blocos e fazer um nozinho. Pronto, está bem firme agora. Ficou bem firme agora. Agora, vamos iniciar fazendo 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2 para voltar, para ficar como se fosse o primeiro ponto alto sobre essas correntes. Então, volta 1, 2, na terceira, coloca a agulha aqui, deixando essas 2 alcinhas para cima. Passo e faço o primeiro ponto alto. 1, novamente na corrente, deixando essa alcinha aqui e as 2 para cima.
2 pontos altos já. Vamos para o terceiro. Três. Quatro. Cinco. Seis. O sétimo, nós vamos pegar aqui, olha, bem no início, onde foi feita a primeira corrente, deixando as alcinhas, as duas para cima. Sete pontos altos. E aí, nós vamos aqui, entre os blocos de 3 pontos na corrente, e fechamos com ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais duas para voltar. No terceiro, 1, 2, 3, inserimos a agulha. Um, dois, três. No terceiro, inserimos a agulha, fazemos o primeiro ponto alto. Novamente, pegando só nessa alcinha de baixo e deixando essas duas para cima. Segundo ponto alto. Fizemos 7 pontos. Agora, vamos aqui na corrente entre os blocos de 3 pontos e prendemos com ponto baixíssimo. Já fizemos duas das 8 pétalas. Serão no total de 8. Aqui começa tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais duas para voltar. Fazemos 7 pontos. Chegando aqui, prendemos aqui com ponto baixíssimo. 8 pétalas. Mãos entram em ação e nos encontramos quando estivermos aqui no final. Chegamos ao final da última pétala, a 8ª pétala. Aqui. E agora, vamos prender aqui com ponto baixíssimo. Cortar a linha deixando grande, porque nós vamos costurar no chapéu utilizando a mesma linha. Puxo a laçada e faço o arremate aqui por trás. Passo ela por dentro e trago para a parte de trás. Aqui nós vamos amarrar para que ela fique bem presa e não solte. Pronto, com essa parte aqui nós vamos costurar e com essa nós vamos tirar. Está pronta. Ficou linda. Olha aí. As outras também já estão prontas aqui para colar no chapéu. Todas as cores. Essa branca quase que não dá para ver. Colocar ela sobre a amarela. A amarela com laranja. A vermelha com branco. A azul com lilás. As pétalas azuis com o centro amarelo. Laranja com azul. E, se for o caso, usar essa.
Todas prontinhas. Vamos agora costurar no chapéu. Vai ficar lindo! Bem, pessoal, falando agora sobre a costura das flores. Inicialmente, eu pensei, a ideia inicial foi de deixarmos uma linha na cor para poder costurar na mesma cor que a gente tinha feito o crochê. Porém, essa ideia eu troquei por outra que eu achei mais adequada. Vejam, costurei essa flor central, ela está bem grudadinha, bem coladinha. E no começo, eu tentei usar uma linha na mesma cor, quase na mesma cor do chapéu. Não gostei também. E aí, optei por uma linha finíssima, em uma tonalidade preto. Aqui, ó, linha fina de costura. E eu costurei a flor inteirinha, pétala por pétala, vejam. E não aparece, ficou invisível. E assim nós vamos trabalhar em todas as outras. Colocamos no lugar onde nós desejamos, onde o modelo lá está mostrando, o modelo da Jade, né? E pelo avesso, colocamos a agulha e chegamos aqui, ó, nessas linhas de baixo. Voltamos. E aí, podemos prender completamente a linha, fazendo arremates que ela não vai aparecer. Vejam, a linha preta, pelo menos nessa tonalidade, não vai aparecer. Se você pode também optar por uma linha fina, na mesma tonalidade da linha que você fez o crochê. Sim, aí aqui é branco. Como é que nós vamos fazer? Não vai aparecer. Não vai aparecer o branco. Por quê? Porque nós vamos pegar essas linhas de trás da pétala. Assim, ó. E o que vai ficar costurado são essas linhas de trás. Eu vou fazer com essa branca e vou mostrar para vocês. Eu vou só colocar no lugar exato. Continuando a costura, como eu mostrei para vocês, olha aqui. As pétalas brancas, a linha é preta e não aparece desse lado e não aparece desse lado. Simplesmente porque eu pego o fio da pétala, o fio de trás. E pétala por pétala sendo costurada. Pétala por pétala. Coloco aqui na posição. Coloco aqui na posição. Coloco a agulha aqui, entre os pontos. Puxo até o final, sem nó, para não ficar aparecendo nozinho. Passo pela linha de trás da pétala, certo? Vou costurando e aí volto para o avesso para fazer o arremate. Aqui eu faço o arremate e já vou para outra pétala. Não fica marcação de linha nem desse lado e nem do lado avesso, certo? Quando terminar, quando tiver finalizado, eu mostro para vocês. Hora de comemorar! Finalizamos o nosso chapéu. Ele está prontinho, terminado. E agora vamos usar. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos nos próximos vídeos fazendo mais chapéus. Tchau!